Olá, meus amigos, muito bom dia a todos. Estamos chegando por aqui, vamos dar início aos trabalhos dentro de instantes e teremos hoje uma exposição muito legal com a participação de dois professores, queridos amigos, o professor Márcio Wendel e o professor Newton Mutó, que estão chegando por aqui e vão compartilhar com a gente durante o período de 1 hora algumas experiências no campo das terapias naturais, da naturologia clínica, da medicina naturista. E já em instantes, eles estarão aqui conosco. Abrimos agora a sala, já estão chegando alguns amigos aqui, Kemuel, Catiana, Lidiana, diversos companheiros de jornada no campo das terapias naturais. Dentro de instantes, nós vamos começar os nossos trabalhos desta manhã. E comunicando aqui a todos os amigos que acompanham o trabalho da gente e, ao mesmo tempo, aguardando a chegada do pessoal. Normalmente eu dou uns 3 minutos para que a gente possa iniciar para valer os diálogos relacionados ao trabalho de terapias naturais que a gente realiza. E o nosso tema hoje, durante o dia de hoje, o dia 2 de março, um painel sobre as terapias naturais, sobre a naturologia clínica, e esse painel vai ter 4 momentos. Um vai começar agora pela manhã, e agora eu só aguardo que o professor Newton e o professor Wendel peçam para participar, né? Estou só aguardando que eles me mandem eles clicam, professor Newton Mutó e professor Wendel clicam pedindo para participar e eu libero. Na tela tem, na parte baixa, uma espécie de pequena câmera com símbolo de mais. É só clicar nela que aí a gente recebe o chamado para participar e eu libero a tela para os distintos amigos estarem com a gente aqui. Bom dia, professor Newton Mutó. Você precisa me mandar um pedido para participar. Você tem que clicar aí pedindo para participar, tanto você como o professor Wendel. E aí eu libero para vocês poderem participar.
E eu só vou liberar para participação o professor Newton Mutó e o professor Márcio Wendel. Outras pessoas que estão pedindo, não vou liberar, senão a tela vai ser quebrada. Só 2 pessoas podem participar. Inclusive o Instagram só permite até 4. O professor Carlos está aqui me dizendo que se eles não conseguirem me mandar essa solicitação, eu posso mandar para eles. Já mandei para o professor Wendel. Convidei aqui já o professor Newton e convidei... Cadê o professor? Professor Newton, eu já mandei o convite para participar. Já mandei agora também para o professor Márcio Wendel. Bom, estou no aguardo deles darem um ok. Enquanto vai chegando... Aí, o professor Márcio Wendel ativou o vídeo. Está chegando agora para valer aqui. O professor Newton Mutó está aceito. Salve, professor Newton. Bom dia. Como é que está aí a gloriosa Belém do Pará? Tá ótimo. Aqui eu não sabia que era somente pelo Instagram que tinha acesso, estava acessando pelo computador. Acessa também. O Instagram é um negócio fantástico. Eu estou pelo celular. Você deve estar com 2 ligados aí, porque eu estou ouvindo eu e você aí no... Eu desliguei aqui o computador para poder ter acesso somente via Instagram, via celular. Certo. Pelo computador, eu também tenho aberto aqui na minha frente. Só que eu tirei o som. Ah, sim, sim. Eu fiz o mesmo. É uma excelente estratégia para poder acompanhar. Estou só esperando o querido Wendel dar o ok para a gente colocar ele ao vivo aqui com a gente. Já estou aqui. Ah, você já está por aqui? Já é que eu estava tentando entrar pelo tablet, que é maior para mim, né? Que eu sou meio ceguinho, né? Mas aí não deu certo, estou no celular agora. Estou no celular também. Só pelo celular. Mas já estamos aqui a posto. Muito bem. Então vamos lá. Agora, deixa eu saber por que é que o meu nobre professor Wendel não está aparecendo aqui na minha tela. Eu estou te vendo, estou vendo você, estou vendo o Mutó. Eu também estou vendo aqui. Tudo tranquilo. Ok. O Newton, você está vendo o Wendel também, não? Newton, você está vendo o Wendel também? Estou vendo o Wendel. Pronto. Estou vendo Maravilha. o Wendel no celular e você estou vendo no computador. Estou abrindo os dois. Maravilha. Então vamos lá. Meus amigos, nós planejamos para o dia de hoje, dia 2 de março de 2025, 4 encontros ao longo do dia. Esse primeiro, começando agora, 9h10, com o professor Newton Mutó e o professor Márcio Wendel, para falarmos sobre naturologia clínica, sobre as terapias naturais, sobre as dinâmicas que envolvem esse universo dentro do Brasil, no exterior, as técnicas, a visão que eles têm desse mercado, do processo associado a tudo que tem a ver com esse setor da economia brasileira, que cresce a 20% ao ano. E vamos ter depois, entre 10h30 e 11h30,
o encontro também aqui pelo Instagram com a professora Ana Mísia, que nesse momento faz a graduação de medicina lá no Paraguai, e Keila Leão, que está por aqui conosco em Brasília. E vamos discutir o tema sobre as terapias naturais e inteligência emocional. À tarde, 2h da tarde, a professora Mariluce e o doutor Zé Andrade. Tem algumas pessoas dizendo que tem eco no som. Por que está com eco no som é um mistério. Para mim é um mistério. Talvez o professor Newton e o professor Wendel tenham que desligar o microfone. Acho que é isso. Clique no microfone e aí acho que não cria eco. Pronto, quando forem falar, solta o microfone e eu desligo o meu. Aí fica legal. E aí nós vamos ter à tarde doutor José Tavares e a professora Mariluce. Eles vão discutir conosco a questão das terapias naturais e a espiritualidade. E no final da tarde, entre 3h30, eles começam 2h, às 3h30 até às 4h30, o professor Guilherme, de Belém do Pará, e o professor Alexandre Santos, de Arapiraca. Vamos discutir questões relacionadas a terapias naturais e a coluna vertebral e a necessidade de atividade física e de postura física para poder estar bem de saúde. Então, um painel de diálogos e hoje, proeminentemente, a maior parte dos alunos, e isso tudo fica gravado para aqueles que não estão assistindo ao vivo, vão assistir depois, possam ter uma visão multifocal desses colegas profissionais. E eu vou iniciar partindo aqui com o professor Newton Mutó e pedir a ele que conte para a gente aí uns 3 minutos, depois a mesma questão que já estou apresentando já vale para o professor Wendel, em relação ao que é atuar no setor de terapias naturais, de naturologia, e como esse setor, essa área profissional tem atingido a vida de vocês, como é que foi que entrou, como é que tudo isso está acontecendo, para que as pessoas inicialmente possam conhecer a carreira, o trabalho de vocês. Professor Newton, solte o seu microfone agora. Tá. Tá ok? Estão me escutando agora? Tá. Muito bem. Primeiramente, então, bom dia a todos. Bom dia, professor Jean. Bom dia, Wendel. Gostaria de agradecer o convite para novamente estar participando dessa mesa redonda, digamos assim, dessa conversa, para falar um pouco sobre a naturologia. Para mim, naturologia não é só uma questão profissional, é uma questão de estilo de vida. Desde 2001, 2002, que nós estamos nessa caminhada, nessa empreitada, eu, professor Jean e demais colegas, trabalhando em prol tanto da naturologia quanto das pessoas que nos rodeiam, clientes, familiares. E posso dizer que a naturologia ela entrou na minha vida mais como uma necessidade, né? Eu, quando, digamos, mais novo, comecei a manifestar processos alérgicos por conta de medicamentos, né? Principalmente analgésicos e anti-inflamatórios. Ainda hoje sou alérgico a esses medicamentos. Então, como solução para a alergia e a necessidade de tomar outros caminhos, né, que fossem eficazes, mas que não fossem vias químicas, eu comecei a procurar estudar melhor mecanismos, né, seja fitoterapia, seja massoterapia, seja naturologia, para debelar justamente esses problemas que eu tinha antes, né, questão de dor e anti-inflamação. E com o estudo, a gente vai aprendendo cada vez mais novas coisas que ainda não sabíamos, e hoje a gente tem esse universo magnífico, bem expandido do que é a naturologia. Então, de lá para cá, o meu conhecimento só expandiu, e claro, com isso também o meu interesse sobre a naturologia aumentou cada vez mais.
Então, desde essa época, eu venho estudando e trabalhando com a naturologia. Hoje sou professor, pesquisador da Universidade Federal do Pará e trabalho com compostos bioativos, né? Averiguando, estudando, avaliando, analisando como que esses compostos de origem naturais, maioria deles, praticamente 99% com que eu trabalho, são de origem natural, especialmente de plantas, mas também tem da cadeia das abelhas, no caso, né? Mel, própolis, etc. Tem vários trabalhos publicados nessa área. E as coisas não param. Cada vez a gente está estudando, trabalhando, conhecendo e empregando esse conhecimento em prol da sociedade, né? Então, todo dia é uma luta para a gente tentar levar esses novos conhecimentos, né? Não somente para os clientes, mas para toda a população, de coisas naturais que são muitas vezes negligenciadas ou ignoradas por falta de conhecimento. Então, trazer à luz do conhecimento essas informações e desmistificar os princípios naturais da medicina é o trabalho que exige muita dedicação, mas a gente não desanima, a gente sempre vem trabalhando firme para que essas informações, esse conhecimento chegue a todos. A medicina tem que ser barata, ela tem que ser acessível e não poderia ser de outra maneira, para que senão não teríamos acesso à saúde de maneira geral a toda a população. Muito bem, professor Wendel, fique à vontade. Bom dia, meus queridos amigos. Satisfação estar aqui com vocês uma vez mais. Obrigado, professor Jean, pelo convite. No meu caso, é um pouquinho parecido com o do professor Mutó. Eu, na verdade, conhecia esse universo da medicina natural antes mesmo até da faculdade de medicina, né? Aos 19 anos, lá por volta do ano 2000, eu tinha muitos problemas de saúde, né, inclusive problemas estomacais, e aí acabei conhecendo uma instituição religiosa que prega, né, que preconiza essa questão da medicina natural. Me interessei, fui beneficiado, né, fisicamente, fui curado, e comecei a estudar. Em 2002, quando eu entrei na faculdade de medicina, lá na nossa querida e saudosa Universidade Gama Filho, em Rio de Janeiro, eu me propus a fazer o curso de medicina, mesmo sendo um curso alopático, né? Mas eu me propus a trabalhar dentro das terapias naturais. Eu sei que seria um desafio. Mas no meio do caminho, nesse processo aí da medicina, eu conheci a naturopatia, né? Conheci a naturologia clínica na Argentina e eu fazia o curso de medicina paralelo ao curso de naturopatia. Aos meses de janeiro e julho, eu ia para Buenos Aires para poder estudar. Depois eu fiz naturologia em Biomorumbi de São Paulo. Então fui me especializando, fiz homeopatia, né, dentro da medicina alopática, né, fiz residência em homeopatia. E aí já vão mais de 20 anos trabalhando com essa área, né, tentando trabalhar paralelo com a medicina convencional. Hoje eu não trabalho mais com a medicina convencional, por ser estudante de farmácia, e você não pode ser médico e farmacêutico ao mesmo tempo, porque é conflito de interesse. Tem uma clínica de medicina integrativa aqui em Aracaju, e é um desafio muito grande trabalhar com as terapias naturais, professor Jean, porque nós temos dois universos bem paralelos aí. Nós temos a medicina convencional, a alopatia, que hoje quer entrar nas terapias naturais, e isso é um perigo muito grande, é um grande erro. Não há como você ser médico alopata integrativo. Isso é uma balela que o mercado tem apresentado aí que não é legal. Ou você é realmente médico alopata, ou você vai ser realmente um naturólogo, naturologista. Não há como você fazer as duas coisas. Eu costumo sempre fazer um paralelo com o que Jesus dizia, né? Não tem como a gente agradar dois senhores, né? Não tem como servir. Ou vai agradar um, vai agradar o outro. Dentro da medicina integrativa, dentro da naturologia, é a mesma coisa. Então você tem que decidir, ou você realmente é médico alopata, ou você realmente vai ser um naturologista, vai ser um terapeuta naturista, porque o mercado é muito grande e tanto a indústria farmacêutica, né, quanto a indústria da nutrição, elas têm visto isso, né, que é um mercado muito grande, então está tentando, digamos assim, fundir, mas não é correto. Então a naturologia clínica, ela foi para mim, e é ainda hoje, um divisor de águas.
Eu lembro-me que quando eu estava na medicina convencional, dentro dos hospitais, trabalhando como médico ali plantonista, eu tentava ser um médico integrativo. Eu ouvi essa expressão, medicina integrativa, a primeira vez em 2003, com o saudoso Dr. Hélio Póvoa, né, autor daquele livro Cérebro Desconhecido. E ele disse, olha, Wendel, vai chegar um momento em que ou a medicina convencional ou a alopatia se convence de que as terapias naturais serão, né, o futuro, ou então a nossa sociedade vai continuar sofrendo como está sofrendo. Então a naturologia clínica, ela é, como o professor muito bem falou, antes de ser uma opção profissional, ela tem que ser para o indivíduo uma opção de estilo de vida, uma opção para mudança na sua saúde, para depois você ir para o mercado e abençoar e beneficiar outras pessoas com essa ciência fantástica, que, diga-se de passagem, é a ciência da saúde mais antiga que existe no mundo, que é a naturologia clínica. Muito bem. Essas duas considerações iniciais foram muito interessantes, porque os nobres colegas colocaram um pequeno trecho da sua própria experiência pessoal e, ao mesmo tempo, já enunciaram o sentido de estarmos nesse mercado, nesse setor. Ou seja, como diz Manuel Lezaí Tacharan na sua obra, A Medicina Natural ao Alcance de Todos, a maior parte dos grandes profissionais que atuam no setor de medicina natural são pessoas que vieram do cenário da doença, vieram do cenário da dor, da aflição pessoal, e pela experiência prática do contato com ar, água, terra, alimento, com as plantas, com as coisas que são pertinentes à tecnologia de medicina natural, se descobriram no processo, não só como usuários para benefício próprio, mas se descobriram chamados para uma atuação nesse setor. Isso é o que eu, sinceramente, acredito ser o maior poder que nós desse setor temos. É muito curioso que a gente vê diversos profissionais de outras áreas de saúde tomando, por exemplo, bebidas alcoólicas. E é perfeitamente normal para eles. Nós, quando nos atrevemos a comer qualquer coisa que seja fora do padrão natural, e a família vê isso, ou amigos, apontam o dedo na nossa direção e dizem: você vai comer isso aí? Pois conosco há uma cobrança. Com as outras áreas de saúde não tem. Meu pai, quando era vivo, e muitos amigos o conheceram, ele viveu um incidente muito curioso. Ele tinha uma dificuldade cardíaca, aí nós fomos a um determinado profissional aí de saúde, aí quando chegou lá encontrou um sujeito que devia pesar uns 140 quilos. Meu pai chegou na porta, olhou e disse: eu errei de consultório, né? Aqui não, é outro. E foi embora. Aí eu perguntei: ué, você não ia no cardiologista? Se aquele sujeito ali não consegue controlar ele mesmo, periga de me matar no processo. Esse critério de que nós, profissionais das terapias naturais, agora vem a minha pergunta, nós não temos, entre aspas, nós não temos o direito de viver a nossa vida livre, como o resto. E temos que estar muito conectados a um estilo de vida, parece ser uma imponente necessidade diante do mercado. Como é que vocês dois veem isso? Essa cena de uma cobrança de um comportamento ético, de uma postura ética diante da sociedade, porque somos desse setor do mercado, e isso não é cobrado dos outros. Como é que vocês veem isso? Vamos lá, começa com o Nilton, na sequência vai com o Wendel. Bem, professor, é justamente esse ponto. Não dá para sermos profissionais estando doentes, né?
Qual é a vitrine, qual é a justificativa, o exemplo que deveria arrastar convencimento do indivíduo que a medicina natural ela é próspera, ela é saudável se a pessoa está doente. Não tem como, principalmente do nosso ramo, onde a medicina natural desponta como a predecessora, né, a que vem anteriormente, mostrando que ela é curativa, que ela é tratativa, que é preventiva, se você não é exemplo disso. Então, muito mais do que outras disciplinas, nós precisamos ser o exemplo daquilo que pregamos. E isso não é somente para a questão profissional, porque quando a gente fala de leis naturais, da medicina natural, é como 2 mais 2. Não tem como você querer ter saúde dentro de um ponto de vista natural, de causa e efeito, sem ter a responsabilidade dos seus atos. Você tem que comer bem, dormir bem, descansar bem, tomar bastante água, evitar vícios como álcool, fumo ou drogas ilícitas, praticar exercício físico, ter uma mentalidade sadia, pensamento positivo, seja crença em Deus ou outros espíritos, sei lá. A questão também espiritual, familiar, mental, emocional, além do físico, deve ser seguida. Não tem como nós querermos responsabilizar outras pessoas além de nós mesmos. Então, a questão da cultura da saúde, ela tem que ser uma constante para que assim possa ser alcançada. É que nem hoje os falsos gurus da saúde que querem pregar um produto A, B ou C, né? Não vou dizer marcas ou nome de produtos, mas existe justamente essa procura incessante da bala mágica. Vou tomar tal coisa e vou ser o mais potente, o mais forte, o mais bonito, o mais saudável de todos. Aonde que a gente sabe que para ter uma mudança real em qualquer setor da nossa vida, é preciso ter constância, persistência para perseguir aquele objetivo. Sem isso, não há como ter resultado. Muitas vezes o cliente chega com a gente querendo resultado imediato, como se fosse uma droga. O efeito de uma droga, ele também tem a sua dose de eficácia, seu tempo, que a gente chama de meia-vida, e depois passa. Ou você permanece naquela droga, tá? Ou você vai para uma via realmente natural, onde o efeito ele é paulatino, ele é gradual. E assim realmente vai acontecer uma verdadeira mudança na vida e na saúde do indivíduo. Não tem como ser diferente. É verdade, professor Motó. Inclusive, pegando seu gancho aí, o Dr. Alberto Gonzalez, há alguns anos atrás, ele escreveu uma obra intitulada Lugar de Médico é na Cozinha, né, da editora Laude. Uma obra assim fantástica, onde ele mostra para nós que todo profissional de saúde precisa primeiro cuidar de si, né, de dentro para fora, para depois tentar cuidar do outro. Então imagine você ir para um nutricionista e de repente você chega lá, o nutricionista é obeso, um endocrinologista obeso. Vai a um odontólogo, chega lá, o cidadão diz: não tome café, não tome Coca-Cola, não use chocolate, mas os dentes do cidadão, do odontólogo, estão estragados, né? Então, assim você fala, assim você tem que proceder. Mas acaba sendo um grande desafio para nós, porque o que é que tem acontecido? Nós temos hoje, não somente na medicina convencional, os outros profissionais da saúde, mas nós temos hoje também, dentro das terapias naturais, profissionais que prometem curas, como você mesmo disse, curas milagrosas, né? Então, o cara diz assim: tome essa pílula, faça isso, faça aquilo, que você vai ficar curado, você vai ficar bom. Não é por aí. Por isso que é importante que a gente possa pesquisar qual é de fato a vida desse profissional, o que é que ele tem trabalhado. Eu tenho recebido em minha clínica muitos pacientes que falam assim: Dr. Wendel, eu já estou cansado de ir para tantos profissionais de saúde, fui para tantos médicos e ninguém resolveu meu problema. Então, eu vim aqui, o senhor é a minha última alternativa. Aí eu digo: então pode ir embora, porque bora lá. Hipócrates, pai da medicina, ele tem uma máxima que ele falava o seguinte: antes de você querer fazer um tratamento com alguém, procure saber se esse indivíduo está disposto a deixar aquilo que lhe fez mal durante tanto tempo para poder melhorar.
Então, o cidadão já está aí há 20, 25 anos com uma enxaqueca medonha, já foi para diversos neurologistas, psiquiatras, ninguém resolveu. Aí vai querer simplesmente que eu, que trabalho com terapias naturais, resolva da noite para o dia. Se ele não quer mudar o seu estilo de vida, mas o que é que tem acontecido? Precisa ter, neste profissional daqui, trabalha com as terapias naturais, ética, para dizer o seguinte, olha, o seu processo vai ser de médio e longo prazo. Eu não posso prometer curas milagrosas. Eu, como estudante de farmácia, tenho percebido isso, né? Inclusive, eu me propus a fazer farmácia porque eu quero, eu mesmo, poder produzir o medicamento do meu paciente, mas eu tenho visto o quê? Que a indústria farmacêutica tem prometido aí medicamentos que façam com que a pessoa, da noite para o dia, fique curada, fique bem. Não é por aí. Eu preciso, enquanto naturologista, né, enquanto naturólogo, eu preciso primeiro cuidar do terreno biológico desse meu paciente, mas de nada adianta eu também cuidar do terreno biológico dele se eu também não cuidar do emocional desse paciente. Eu não preciso ser um psiquiatra, um neurologista, um psicólogo para cuidar disso. O naturologista ele tem essa premissa. Mas eu não tenho também como ajudar o meu paciente a ficar bem no seu terreno biológico, no seu emocional, se eu, enquanto terapeuta naturista, também emocionalmente não estou bem, se também o meu terreno biológico não está bem. Então, tudo isso é um conjunto de fatores, né? E dentro da homeopatia nós temos algo que eu acho bem interessante, que é a repertorização. O que é isso? É o medicamento único. Para cada paciente, você tem um medicamento que é único, que é individual. Nas terapias naturais não é diferente. Eu não vou pegar esse meu paciente e tentar trabalhar com todas as terapias naturais, uma bomba de terapias naturais, acreditando, achando que ele vai ficar curado. Não. Eu preciso observar nesse paciente o que é que melhor se adapta, o que é que melhor se adequa a ele, para depois eu entrar com os meus diversos protocolos. Mas, em tese, o terapeuta naturista, o naturólogo, ele precisa ter essa tomada de consciência. Tentar curar primeiramente a si, né, cuidar de si, para depois tentar cuidar do outro. Muito bem. Escalamos agora para um segundo nível nesse nosso diálogo aqui, nessa troca de reflexões. Começamos com o porquê estamos nesse setor, ficou bem claro, uma experiência pessoal dos distintos amigos, acabou impactando primeiro a vida particular e, num segundo momento, o interesse por dominar essa ciência, essa tecnologia de saúde para abençoar os outros e adentrar nessa carreira. E agora chegamos nesse segundo grande aspecto, que é não dá para trabalhar sem ter um compromisso verdadeiro, um compromisso efetivo com aquilo que vamos aprendendo. E aí o poder da nossa atuação se manifesta exatamente por esses critérios que o professor Wendel acaba de mencionar e o professor Newton levantou essa bola aí para a gente entender bem. Então eu avanço agora para um terceiro grande aspecto relacionado a essas reflexões. No dia a dia do nosso trabalho, quando a gente vai atendendo as pessoas, a gente encontra uma grande dificuldade, que é o choque entre os hábitos de vida que as pessoas têm e aquilo que o nosso protocolo de atendimento determina para recuperarmos o equilíbrio orgânico daquela pessoa. Para aqueles que estão nos ouvindo aqui por uma primeira vez, eu pontuo rapidamente do que se trata. As pessoas têm uma dificuldade, as pessoas, no geral, na sociedade brasileira e até fora do Brasil, no mundo todo, têm uma dificuldade de entender o seguinte: saúde não se adquire, saúde se cultiva. Não é possível ter um corpo saudável se o indivíduo se alimenta errado, se o indivíduo bebe tudo quanto for refrigerante que vê pela frente, e, enfim, tem uma vida louca. Ele precisa ter um entendimento pessoal de que existem comportamentos que geram saúde e qualidade de vida. Esse é o grande desafio dos profissionais de saúde no geral, mas no nosso caso de maneira mais expressiva, porque, como já consideramos nos 2 blocos anteriores aqui de nossas reflexões, nós temos uma experiência pessoal, descobrimos que se não viver dentro de um certo padrão não dá para ter saúde,
E depois, quando a gente vai estudar esse cenário, aí isso fica mais confirmado. E as pessoas passam a cobrar de nós, profissionais, esse comportamento. Quando o cliente chega no consultório, ele espera tomar lá algum chá, tomar uns comprimidos e ficar curado do mal-estar. Mas isso não é possível. Não é possível. Porque ele está intoxicado de maneira profunda. Isso envolve seus emunctórios. Ele não consegue defecar direito, ele não bebe água. Ele tem uma cadeia de processos que faz com que seu organismo esteja profundamente intoxicado. Pergunta para os dois colegas. Como é que vocês enfrentam no dia a dia do consultório a dificuldade de ter que ensinar o cliente essa visão, no sentido dele realmente ter a clareza de que vai ter que mudar comportamentos, e como é que vocês lidam com as muitas situações de frustração que nós profissionais temos, de que o sujeito não está interessado em mudar o estilo de vida, ele quer remedinho, e como ele não encontra esse remedinho, ele se aborrece, fica chateado, porque ele queria um milagre, e esse milagre não existe. Como é que vocês lidam com isso? Começar então falando. É difícil, realmente existe uma diferença entre expectativa que a pessoa traz consigo e a realidade, né? Então, justamente pegando o gancho do professor Wendel, se o indivíduo, o cliente ou o paciente chegar ao seu consultório, bater a sua porta e não estiver disposto a largar, a abandonar o que lhe trouxe até lá ou até aqui, não há como ocorrer realmente uma real mudança. É que nem aquela pessoa que reclama de não ter dinheiro, mas não quer acordar cedo, não quer trabalhar, não quer estudar, e aí reclama que não tem dinheiro. É justamente isso. A pessoa não tem saúde e não quer abandonar os vícios de bebida, de dormir tarde, de não descansar, não praticar atividade física, aí reclama de obesidade, sendo que não existe uma regração sobre a questão alimentar ou estilo de vida. Então, é sempre aquilo que a gente falou anteriormente da causa natural. Causa e efeito são leis naturais que não há como ser modificadas. É que nem a gravidade. Falar assim, eu vou voar se eu me jogar aqui do 10º andar do prédio. Não tem como, que existe uma lei natural, que é a lei da gravidade, que vai dizer que existe uma força de atração entre os corpos, que se você se jogar, você vai espatifar. A Terra vai te sugar, entendeu? Você vai dar de contra e você não tem resistência contra o corpo celeste, que é o nosso planeta. Então, você vai morrer. Simples, fato. Então, primeiro tem que haver justamente essa conscientização para cada indivíduo, que se existir uma real intenção de mudança, tem que partir do próprio indivíduo. A cura não é dada, ela é adquirida. E o próprio indivíduo que tem que chegar ao alcance de adquirir esta saúde. Não tem como ninguém dar uma saúde. Por mais que você faça, por exemplo, digamos que o indivíduo esteja com um tumor, certo? Um tumor de um câncer X, ou câncer qualquer. O indivíduo vai lá no médico, o médico fala assim, olha, você está com um tumor no intestino, tem que fazer uma extirpação de uma cirurgia para retirar o tumor. Muito bem, o indivíduo vai lá, faz a cirurgia, tira o tumor, quer dizer que ele está ausente da doença? Não. Significa que somente um local onde apresentava-se o tal tumor, que ele não nasceu do nada, certo? Foi retirado e deu um pouco mais de, digamos assim, um espaçamento para que a nova doença retorne. E aí vem o que a gente chama de recidivas. Então, muitas das vezes, o cliente não está curado. O que ele está é com uma baixa de recidiva, mas depois volta novamente a aparecer em outro momento, em outro local, ou até no mesmo local, a nova doença. Então, isso deve ser pontuado com bastante ênfase para todos os clientes, que o tratamento ele parte principalmente do próprio indivíduo. A questão de entendimento e intenção de real mudança. Sem isso não é discutível, não tem negociação
para que realmente haja um tratamento eficaz, um tratamento ético correto. Se o profissional chegar e falar assim, olha, toma essa pílulazinha, ou esse sachê, ou esse shake, que você vai ficar curado, é própria especulação financeira, enganação, não caia nessa. Não caia nessa, porque não tem como uma coisa realmente mudar se você não mudar o todo. O todo. É questão alimentar, é questão de suplementação, é questão de descanso, de atividade física. A gente fala assim da questão emocional, né? Muito se fala da questão emocional, da depressão, mas pouco se fala da questão física em relação à emoção. Por exemplo, pessoas depressivas, pessoas com síndromes de diversas conjunturas emocionais, mas esse indivíduo não está praticando atividade física. Se ele praticasse atividade física, com certeza os efeitos seriam menos danosos e profundos. Então, é importante também vincular o outro lado e vice-versa. Tá? Então, a gente sempre tem que ter essa perspectiva um pouco mais holística, mais integrativa, e ter a consciência que não há mágica, somente causa e efeito. É verdade, professor Mutó. Inclusive, nós dentro da homeopatia, né, nós temos um protocolo que a gente chama de anamnese, né? Então, eu não tenho como, digamos assim, descobrir quais são os problemas do meu paciente se eu não fizer uma anamnese muito bem detalhada e não explicar para esse paciente que existe dois fatores. Existe os sintomas, a sintomatologia da doença, e existe a causa da doença. A medicina convencional preocupa-se em trabalhar com os sintomas. Poucos são aqueles profissionais que vão, de fato, adentrar mesmo na causa do problema. Então, bora lá. O cidadão está com um tumor lá no intestino. Qual foi a causa desse tumor? Não sei. Ele está com um tumor, vamos retirá-lo. Perfeito. A naturologia, não. A naturologia vai buscar, né, vai investigar, vai procurar saber o porquê desse tumor no intestino. Será que é o estilo de vida? Será que é o excesso de medicações? Será que é o excesso de suplementações? Aí eu já puxo um gancho aí também para dar um alerta para os colegas naturologistas, ou os futuros, né, terapeutas naturistas, que precisam ter cuidado com isso, porque o excesso de suplementação, assim como de medicação alopática, vai trazer diversos outros transtornos também. Então, não é tentar resolver o problema de saúde do paciente dando a ele uma bomba de suplementação. Ah, mas é natural, é saudável, se não fizer bem, mal não faz. Alto lá, não é por aí. Nós sabemos que todo produto, seja de origem animal, seja de origem mineral, seja de origem vegetal, existe uma composição orgânica, uma composição química. Tem os fitoquímicos, né? Tem os fitoplásticos, tem tudo, né? E a gente precisa saber o que é que vai causar efeitos danosos para o paciente ou não. Geralmente o paciente, quando chega até mim, a maioria deles já vem com o seu diagnóstico completo. E já vem até dizendo o que quer que seja feito. Então eu digo, olha, então se você já sabe qual é o seu problema e já sabe o que é que vai resolver, veio fazer o que aqui? Eu sou muito bem transparente, bem claro, bem direto e bem sincero com o meu paciente. Não, meu querido, se você veio aqui como uma, veja, alternativa ou algo complementar, então vamos ter que investigar juntos o que foi que fez com que você tivesse esse seu determinado problema. Não foi da noite para o dia. Então, se você já vem sofrendo há 20, 25 anos desse problema, não são em 25 dias que eu vou conseguir resolvê-lo. Uma vez que muitos acabam prometendo isso, né? Olha, eu faço esse protocolo que em 30 dias você vai estar curado disso, daquilo, daquilo outro. Não. Eu preciso investigar o meu paciente como um todo. Muitas vezes eu percebo que meu paciente ele não tem nenhum problema de ordem orgânica, física. O problema pode ser de ordem emocional. Hoje existe algo que a gente fala muito na psicanálise também, que são, né, as doenças psicossomáticas. Nós vivemos realmente em um mundo muito conturbado, em que as pessoas vão em busca do dinheiro, do ganho. Inclusive, dentro da saúde existe muito isso também, né? Olha, qual é aquele profissional de saúde que tem mais seguidores, aquele profissional que é mais badalado? Muitos pacientes vão assim. Olha, eu fui em um terapeuta ali, ele tem não sei quantos mil seguidores.
Não é porque ele tem não sei quantos mil seguidores que ele é o mais, entre aspas, inteligente, que ele é o mais badalado para resolver o meu problema. Eu preciso tratar meu paciente como um todo, mas inicialmente eu preciso conhecer esse paciente e demonstrar para ele, apresentar para ele que não é no primeiro momento, na primeira consulta, que eu vou conseguir resolver o problema dele. Nós precisamos trabalhar junto. Eu costumo dizer que o profissional da saúde ele faz 50% e o paciente faz 50%. Aí a gente tem um todo. Se eu não trabalhar junto com o meu paciente, se ele não trabalhar junto comigo, de nada vai adiantar, né? Então a gente precisa conhecer o paciente, acolher o paciente, porque geralmente quando o paciente ele vai procurar as terapias naturais, é porque ele já está saturado das medicinas convencionais, né, das terapias convencionais, e ele vem em busca de nós, claro, para curar sua dor física, mas ele vem em busca de um socorro. E eu preciso acolher esse paciente, preciso entender e ver esse paciente como um ser humano que precisa ser cuidado, que precisa ser curado, não prometendo cura, porque é crime, mas acima de tudo, ter nesse paciente alguém que precisa de mudança, mas deixar bem claro para ele que se não mudar o estilo de vida, se não mudar os hábitos alimentares, se não mudar absolutamente nada disso, nada vai adiantar. Aí vai entrar, como o professor Mutó já falou, a questão da atividade física, uma atitude mental positiva, aqueles 9 elementos, né, que a gente conhece dentro das terapias naturais. É um desafio, professor Jean, mas a gente consegue, com muita oração, com muita resiliência e com muita persistência, a gente consegue. Muito bem, é isso mesmo. Isso que os colegas estão apresentando abre para todos os que estão aqui acompanhando com a gente uma visão concreta, objetiva, de como, de fato, a vida humana acontece. Porque muitas pessoas têm dificuldade de entender isso. A visão holística que os senhores analisam, observam, está associada à visão da realidade do ser. Nós somos físico, emocional, intelectual e espiritual, em 4 dimensões. Foi citada aqui a Sagrada Escritura pelo professor Wendel. Na Bíblia Sagrada, Jesus define o ser humano como um ser quaternário. A tradição helênica, grega, da filosofia grega clássica, diz que o ser humano tem 3 dimensões: físico, corpo, alma e espírito. Soma, psique e nous. Mas a visão de Jesus não, é quaternária. Está em Lucas, capítulo 10, no verso 27, verso 28. Ele diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Ele cita 4 dimensões. O coração são as emoções, a alma é a espiritualidade, o entendimento é o intelecto e as forças físicas. E é curioso porque uma casa não pode ser edificada sem ter 4 bases de sustentação. Você coloca 4 pilares, cria 4 bases e aí vai construir telha e etc, etc. Os 4 grandes pilares da casa humana, do chamado santuário da vida humana, como Paulo vai mencionar em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 16 e 17, onde ele diz que cada um de nós é santuário da habitação de Deus, e isso leva a gente a uma reflexão sobre transcendência, tira a gente do plano apenas do físico e coloca num plano quaternário de existência, muito mais profundo. Quando você consegue ter essa abordagem, aí você consegue, inclusive, se posicionar no cenário do que a gente chama de holismo exterior, que é a nossa conexão com o meio ambiente, a nossa conexão com a família, com a sociedade, com a nossa profissão, com os desafios do existir fora de nós mesmos. E aí me leva à seguinte pergunta ou consideração para a reflexão dos colegas. Existem leis naturais que impõem, e essa palavra é importante observar, as leis naturais, elas não são negociáveis. O Dr. Newton mencionou aqui de maneira muito clara. Eu quero voar. Aí pula do prédio, vai virar uma mancha vermelha lá no chão. Porque a gente não voa. É uma questão absoluta. Não interessa o que eu estou sentindo. Eu não vou voar.
A não ser que, obviamente, use um avião, um helicóptero, mas eu, fisicamente, não vou voar. Se eu saltar, eu vou virar uma mancha vermelha lá embaixo e provavelmente devo morrer se não sair todo aleijado. Isso é uma lei natural. Da mesma forma que existem leis como as que regem a gravidade ao nosso entorno, existem leis fisiológicas, leis de causa e efeito no corpo. Essas leis naturais, elas são absolutos e inegociáveis. E aí eu quero trazer a seguinte pergunta: como é que os senhores veem essa sociedade intelectual, acadêmica que nos cerca nas universidades? O professor Newton é professor de uma universidade federal no Pará. O professor Wendel, no dia que foi concebido dentro de uma universidade, provavelmente, porque o Wendel não sai da universidade. O Wendel termina a medicina, vai para a naturologia, termina a naturologia, vai para a pedagogia, termina a pedagogia, vai para a farmácia. Isso sem falar das especializações, mestrado, doutorado. Um dia desse tem uma foto dele no Canadá. Manda uma foto. O que diabo você está fazendo no Canadá? Estou terminando meu doutorado aqui em Vancouver. Mas não é possível. Esse homem, ele mora dentro da universidade. Só pode ser um negócio desse. Porque o Wendel, quando a gente diz, cadê o Wendel? Está por aí numa universidade qualquer. Como é que vocês veem esse ambiente universitário, esse mundo acadêmico, cheio de preconceitos contra as leis naturais e que quer relativizar tudo, que é uma maluquice, e esse choque da briga psíquica que muitos de nós, como acadêmicos, têm, de ter que viver num cenário cheio de relativismos e que nega descaradamente a natureza das coisas. Por exemplo, o sujeito nasce homem, tem corpo de homem, mas ele não é homem. Dentro da cabeça, não, mas eu não sou. Seu sujeito tem lá o XX, o XY. Como é que a gente lida com essa cena do relativismo social que está aí na mídia, está em todo canto, na universidade se costura isso o tempo todo, para explicar para o bendito do cliente que eles, indo contra a natureza das coisas, vai dar errado. Como é que vocês veem essa cena, que é bem agora assim acadêmico, discursiva, do debate da cultura woke que está aí e da imposição das leis naturais? Porque não é uma imposição política, não é disso que estou falando. É da imposição que se você não beber água, os seus rins vão falir. Acabou. Não interessa se você gosta, não gosta de água. Se você ficar comendo carne, viver em churrascaria, você vai arrebentar os intestinos. É um imperativo. Como é que vocês lidam com essa discussão, com esse debate entre leis naturais e o relativismo no ambiente universitário? Bem, está escutando? Tá. É como o professor Jean acabou de dizer, relativismo, né? Então, aquilo que é relativo vai em contramão daquilo que é perene, daquilo que é lei. Quando a gente fala de lei, é aquilo que é inegociável. Leis físicas, leis químicas, leis biológicas são inegociáveis. A gente fala de entendimento. Na biologia, o corpo humano, assim como a célula, ela tem seus mecanismos de contorno, né, de sobreposição ou de compensação, caso uma via metabólica, digamos assim, não ocorra de maneira convencional. Vou citar um exemplo, o oxigênio. Se você não tem o oxigênio, vai ocorrer o que a gente chama de deprivação energética, e aí você vai parar de produzir muita energia por conta da falta do oxigênio. Mas o que tem a ver o oxigênio? Bem, o oxigênio traz a vida, só isso, né? O sopro da vida é trazido através do oxigênio. Sem oxigênio não existe como a célula gerar mais energia. Se ela produz menos energia quando está com falta de oxigênio, ela vai para uma outra via, que é a via fermentativa, que é a via láctica ou a via alcoólica, dependendo do organismo. Até uma bactéria que não tem mitocôndria, ela produz mais energia se tiver oxigênio, certo? Então, isso
não existe relativismo, é fato. É ou não é, entendeu? Então, o corpo humano, ele não segue relativismo, ele não negocia, ele não quer saber se você é do PT, do PSDB, do PCTU, da direita ou da esquerda, se você é gênero A, B, C, fluido, Z, não importa. São leis. Leis devem ser cumpridas e são cumpridas, queira você ou não. Então, isso é inegociável. O teu corpo não vai negociar com você. Se você está sentindo dor, o teu corpo vai te dizer por que está sentindo dor e tem que ser respeitada essa dor e entendida, não negligenciada, não escondida. Porque se você fizer isso, ele vai te avisar de alguma maneira, de maneira mais dolorosa, de maneira mais empática. Por quê? Porque é a lei. É como o corpo se comunica com você. Caso você não queira se comunicar com o teu corpo, ele, que é o residente, aonde você mora, tem o seu jeito, a sua maneira de dizer. Então, isso não dá para queremos discutir em dizer que é certo, que é errado. A gente pode discutir outras vias de entendimento, mas não quer dizer que isso vá mudar, né? Então, a terapêutica naturológica, ela parte sempre dessa premissa, daquilo que é natural, daquilo que é coerente em relação à causa e o efeito. Muitas vezes é tentado acobertar uma visão para tentar ganhar, digamos assim, mercado com produtos milagrosos. Isso eu sou contra, porque não existe um produto milagroso, existe uma conduta milagrosa. Daquilo que você faz todos os dias, e isso lá na frente vai criar uma receita, um efeito ao final de tudo. Então não tem como você chegar de uma forma sedentária, obesa, a um top, né, na sua forma, de um dia para a noite. Isso é paulatino, isso deve ser construído todos os dias, porque é dessa maneira que o teu corpo aceita e que é a lei que a gente chama lei natural de crescimento e desenvolvimento. Assim como existe a lei dos ciclos, onde existe a noite, existe o dia tem 24 horas, a lei da causa e efeito, e assim, muitas das leis que nós estudamos dentro da naturologia, seja por Eduardo Afonso ou por outros autores da naturologia. Então, não dá para negociar. Infelizmente, os relativistas têm que aceitar que são leis e devem ser obedecidas. Caso não sejam obedecidas, vão ser pagas as devidas punições por conta de transgredir essas leis. Verdade, professor. Alguns meses atrás eu atendi uma paciente, mulher, né, no corpo de mulher. Ela chegou lá na clínica e disse o seguinte: doutor, eu vim aqui para fazer um tratamento com o senhor porque me disseram que na homeopatia tem um medicamento que faz com que a mulher volte a ser virgem novamente. Eu disse, nossa, eu estudo homeopatia há mais de 20 anos, eu nunca ouvi falar nisso, mas bora lá, vamos pensar aqui comigo o seguinte, eu parafraseei Jesus Cristo, né? Pode um etíope mudar a sua cor? Aí perguntei a ela, qual é a cor do etíope, minha filha? Pretinho, não é? Pronto, eu disse, olha, o único preto que eu ouvi falar que nasceu preto e morreu branco foi Michael Jackson, mas porque o bichinho tinha vitiligo. O resto, nasce preto, morre preto. Então vamos lá. Pode você, já não tendo mais aquela pureza corporal que tinha, voltar a ter a pureza que você tinha quando era jovem? Não, minha senhora, só se você colocar super bonder. Então isso é um processo natural. Não tem para onde correr. Agora, se você veio até mim para tentar curar algumas questões, né, resolver algumas questões de ordem orgânica, é uma outra situação. Aí eu perguntei, vamos lá. Como é que um cidadão homem, né, como é que um homem pode ter filhos? Ele não pode ter filhos por diversos aspectos anatômicos, fisiológicos, orgânicos e tudo mais. O homem não tem útero, não tem ovário. Como é que pode uma mulher querer ser homem, o homem querer ser mulher? Não tem como. Então, é como o professor Mutor falou, é inegociável. Vamos lá. Se eu fico a todo tempo tomando muita cafeína, tomando muito café, e eu tenho uma enxaqueca, uma insônia muito grande,
e eu descubro que a minha insônia, a minha enxaqueca está relacionada ao café, eu vou continuar usando mesmo? Não, eu já descobri, já identifiquei Pessoal, que ele só um minutinho. Se cair a ligação, a gente volta imediatamente.